Orar a Deus. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Estamos em festa. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo os relatos de Marcos. Capítulo 5 é o texto. Capítulo 5 de Marcos é o texto. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade de mais uma vez poder estar ministrando ao Senhor nesta casa. É muito bom quando você pode pregar a palavra de Deus em casa. E aí mostra que o seu líder, o seu pastor, está te dando a oportunidade de ser outro de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida do meu pastor, todos vocês já sabem que é meu pai, irmão. Deus continue abençoando meu irmão. É uma alegria imensa, sabe? E já não perceberam que a minha mãe não está boa, porque eu estou vindo de uma semana de culto pentecostais. Aleluia. E você sabe que eu não adoro Deus nem aleluia. Eu adoro ao Senhor, muito. E é por isso que eu estou sem voz. Mas eu vou ser bem simples, sabe? Bem rápido, porque só já falando já está queimando. Mas eu entendo que Deus tem uma palavra para o nosso coração. E como bom soldado, eu não gosto de correr de batalha. Aleluia. Diz assim, a primeira texto, o endemoniado gadareno. Vamos ver todos juntos. Pode ser? Todos juntos? No tempo 3. 1, 2, 3. E chegando à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. 2. O homem com o espírito. 3. 4. Muito bom. Por favor, pode tomar o vosso assento. Graças. Perceba bem, quando Jesus coloca o desejo no seu coração de passar para o outro lado, para a outra margem do rio, Jesus está no barco, mas a tempestade começa a se levantar e o vento começa a soprar e os discípulos começam a temer. Você vai perceber que os discípulos chamam Jesus, Jesus aperta o mar, você conhece essa passagem, Jesus aperta o mar para o vento.
tempestade, simplesmente pelo fato de Jesus colocar em seu coração de ir atrás de mim. O fato de Jesus ter colocado em seu coração atravessar a margem do rio, ir atrás de uma alma, de um homem. Eu já esse caminho de tentar salvar alguém, de tentar levar a palavra para alguém, esse caminho de tentar ser canal de libertação, nós vamos sofrer tempestade, nós vamos sofrer ondas altas, nós vamos sofrer ataques psicológicos. Quando Jesus falou, eu vou atravessar para o outro lado, o destino já estava traçado, mas isso tudo era por amor a uma alma. Pergunta aos irmãos que se envolveram com a viagem missionária se foi fácil ir atrás das almas lá na lei do Paraíba. Pergunta os líderes desse departamento se não tiveram luta, peleja, guerra, tribulação, por causa de almas que estavam lá do outro lado da margem. Mas o que me dá força nesse texto é que Jesus está no barco. Da condição de você continuar trabalhando, prosseguindo, indo em frente, lutando por essa vida, lutando por essa pessoa. Não importa a condição dela, o que importa é que você não vai desistir, porque Jesus está no barco. Mandarabacaia saiegai. Eu não pude ir para a viagem, mas o meu coração estava na viagem. Eu estou em semana de festa na minha igreja. As crianças estão colocando para quebrar lá. E aí você sabe, o líder não pode sair tendo festa em casa. Mas o meu coração estava lá. E a primeira coisa, quando o responsável chegou, eu falei, quantos peixes nós ganhamos? Mais de 10. E eu já louvo ao Senhor Jesus. Oh, aleluia. Igreja tem que ser igreja. Temos que largar as 99 e ir atrás da uma. O texto prossegue. E é importante a gente meditar já nesse início de mensagem. Por que nessa introdução? A introdução nos expressa o amor de Jesus. Incomparável, não dá para medir. Completa o que ele escreve, ou o que está escrito em João, no capítulo 3, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, o seu único Filho, o Filho unigênito, ou seja, não dá para mensurar o tamanho do amor do nosso Deus, e por causa de uma, vamos atravessar a margem do rio. Diz o texto, que quando Jesus chega, agora, em Gadara, ou na região dos Gadarenos, na província dos Gadarenos, um homem vai receber Jesus. Eu acho lindo isso aqui, porque o homem que vai receber Jesus é um homem extremamente endemoniado. O texto nos apresenta um homem que sai dos sepulcros. O texto nos esclarece que esse homem que vai receber Jesus é um homem que gostava de se deitar com mortos. O texto diz que esse homem que vai receber Jesus estava possesso. Alguns
alguns de nós não vamos entender o que está acontecendo aqui. Porque a primeira pergunta que surge quando você vê isso, por que o endemoniado foi para cima de Jesus, ao invés dele correr, fugir, se afastar? Porque não é Jesus que está vindo aqui? A ideia é que ele vai correr. Mas por que ele não consegue correr? Porque quem desceu à margem do rio é a maior autoridade. Independente da classe, da área, Jesus é a maior autoridade. Alguém tem que recepcionar Jesus. E no mundo espiritual não há autoridade maior do que Jesus. Não importa o que está lá, não importa quem manda lá, mas quando Jesus chega, acabou. O domínio é dele, é ele que manda. O poder Alguns de nós não conseguimos compreender o porquê endemoniados entram pela porta da igreja. Entram porque são atraídos pela glória de Deus, o amor infinito do Senhor Jesus Cristo. São atraídos pela autoridade. Não é porque eles eram malucos, é porque eles tinham opção. Não é porque eles eram doidos, é porque não tinha opção. Aonde você chega sozinho, você já é a maioria. Alguém pode mas há alguém acima de você. Ei, esse homem estava em uma condição terrível, a sociedade rejeitou ele. Se você for buscar a história, normalmente sepulcros, cemitérios, eram colocados fora da cidade. Porque não era uma boa referência ter um sepulcro dentro da cidade. Dentro da cidade é lugar de vida. Vou repetir e você acompanha. Dentro da cidade é lugar de vida. Lugar de morto é fora da cidade. Eu espero que não tenha ninguém morto aqui nessa manhã. Porque o Jesus que dá vida está aqui. Porque dentro da cidade não tem espaço para morto. Aqui só tem vivo. É só vivo. Aqui é só vivo. Não tem morto aqui dentro. Talvez esse irmão aí, de repente, está meio fraquinho, mas está vivo. E se entrar morto, sai vivo. Aleluia. Escute bem. Esse texto ele tem muita profundidade. Aí você vai perceber que ele é recepcionado por Jesus, porque não tem opção. Tá? Mas você percebe que Jesus atravessou a margem do rio por causa de uma alma. Mas é lógico que aquela alma vai gerar outras almas. Mas você está entendendo que Deus está colocando aqui para você. Tá? Jesus é recepcionado. Aquele endemoniado recebe Jesus. E a pergunta dele é: por que o Senhor veio me atormentar? Porque o Senhor, ele não falou isso de abuso não. Porque senão você vai ler aqui, vai achar que ele está falando isso, se sentindo, não. Ele está falando aqui humilhado, porque você vai perceber que quando Jesus colocou o pé na margem, diz o texto, ele correu e se prostrou. Então ele está perguntando isso, mas de cara no chão, porque a autoridade estava na frente dele. E tem alguns crentes aí, eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir.
A maior autoridade é você. Preto, nem cá. Vulto preto, nada. Você é a maior autoridade na tua casa. Você é a maior autoridade no teu trabalho. Você é a maior autoridade na tua escola. Se você for crente, avivado, aquecido pela presença de Deus, a diretora da tua escola vai te pedir oração. O teu patrão vai pedir para você orar por ele. O problema é que nem todos, e repito isso novamente, nem todos mantêm a chama acesa no seu coração. O problema é esse. Aí você deixa apagar o fogo do seu coração e você perde a autoridade. Porque também se você partir para cima do demônio sem autoridade, ele te quebra no meio. Para partir para cima dele, você tem que estar debaixo da autoridade. Ei, você tem que carregar o nome de Jesus de Nazaré. É debaixo desse nome, é usando esse nome, é entrando por esse nome, é que nós repreendemos, curamos, levantamos. Aleluia! Vale a pena servir esse Jesus de Nazaré. Tinha um hino antigo, ninguém canta mais esses hinos não, porque esses hinos assim nós estamos nos elitizando, mas era assim: quando eu era prego, o martelo me bateu, agora sou martelo, quem bati nele sou eu. Hoje o crente não tem mais coragem de cantar esses hinos não, tem medo de retaliação. Mas nós precisamos entender e conhecer a nossa autoridade. Depois que entrou lá naquela cidade lá, o ônibus parou, a maior autoridade é a igreja. Acabou. As vidas que estavam aprisionadas são atraídas. Porque nós não estamos lá no nome de pastor, nós estamos lá no nome de Jesus. Se você falar, sai no nome do Wagner, o demônio vai partir para cima de tu. Mas brada no nome de Jesus para você ver o que acontece. Nós precisamos conhecer a nossa autoridade. E reconhecer. E não só reconhecer, usar a nossa autoridade. Jesus, e eu entendi que as condições desse homem era uma condição precária, porque perceba bem, eu já vou repetir, porque eu tenho que repetir isso, porque ele estava possesso. Meus irmãos sabem que possessão é quando a pessoa perde o sentido e o demônio toma conta da sua consciência e das suas ações. Ela não age mais porque ela quer, ela age porque o demônio está mandando ela fazer. Ela está possessa. E esse era o caso. Não era oprimido, ele não era oprimido. Oprimido é quando você coloca essa pessoa na parede e faz ela fazer a sua vontade, mas ela está com consciência. A possessão não, a possessão aqui é inconsciente que ele estava fazendo tudo aquilo. E Jesus jamais quer que o homem perca a sua consciência. Porque é debaixo dessa consciência, e é pela consciência, é que o Senhor vai transformar a sua mente e vai te fazer uma nova criatura. Se você ficar inconsciente, não tem como você entender o que Deus está falando.
Então a primeira atitude de Jesus para sarar esse homem, para mudar a história desse homem, é libertando ele de quê? Da possessão maligna. O domínio agora ainda era de Satanás, mas agora chegou Jesus de Nazaré e vai libertar ele da possessão. E não importa quantos demônios são, o que importa é, Jesus decidiu salvar, acabou. Não quero saber. E outra coisa, Jesus só fala com ele aqui para nos ensinar que esse tipo de demônio, ele só deve sair com jejum e oração. Ou seja, temos que ter uma vida pautada na palavra, mas em oração, em jejum, buscando, orando, queremos ver livramento, queremos ver mudança, mas nós não oramos e nós não jejuamos. Jesus está dando a receita. Jesus não está falando aqui, fala com o capeta, não. Jesus não está falando, não está ensinando ninguém aqui a ficar conversando com o demônio, não. Ele está falando isso tudo aqui para te ensinar que é através do jejum e da oração que aquela possessão vai ser repreendida em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus coloca para fora aquele demônio, sai. Só que o demônio, ele pede uma misericórdia. Ele fala assim: Senhor, permita-nos, nós viemos entrar nessa manada de porcos. Estava passando os porcos, era aproximadamente 2.000 demônios, porque esse caso aqui era legião. Não vou entrar na questão histórica daquilo que é uma legião, é um linguajar militar, porque Satanás, ele trabalha de uma forma muito certa, organizado para atacar. Tem pessoas que acham que demônio não trabalha. Sim, ele se organiza para atacar. Deixa eu te falar uma coisa aqui, e que eu estou vendo e estou me preocupando com isso dentro da igreja. Por exemplo, é possível demônio falar para você, se passar por Deus e ainda confirmar no próximo culto. Quer que eu dê um exemplo para você? Quer que eu dê um exemplo? Eu vou dar um exemplo dentro daquilo que o pastor Jurandir acabou de falar aqui, da gratidão. Olha só como é que o demônio, ele age, ele trabalha. Por favor, Wellington, faça aqui, por favor. Eu já vou terminar. Esse aqui está representando a pessoa que Deus levantou. Mas levantou por quê? Porque Deus colocou no coração do pastor de levantá-lo. Deus fala com o seu servo indica. E a partir de agora, o Wellington vai dirigir o culto debaixo da autoridade do pastor. Foi o pastor que colocou ele aqui. Foi o pastor que teve a visão. Falou: você tem competência para ir à frente. Você tem chamada, meu filho, vai. Quando o pastor sai, é possível. Escute isso que eu estou falando, e eu estou falando isso debaixo de revelação de Deus. É possível que depois que o Wellington fica sozinho, algum demônio mandado, enviado do inferno, vai chegar e vai falar assim: rapaz. E normalmente é uma pessoa que já teve a oportunidade. Normalmente é uma pessoa que um dia esteve aqui e assumiu. Escute bem o que eu estou falando, que é muito sério. E aí, ele está, e essa pessoa se aproxima e fala assim: rapaz, isso é mal furado. Saí, rapaz, aconteceu comigo, sai fora. Não é de Deus não, varão. Vai dar em nada. E ele sai de cena porque ele nunca fica. E é possível o inimigo usar outra pessoa para confirmar o que foi falado pelo outro demônio. Hã? É o quê? Você está brincando com o reino espiritual. Ó, vou falar de novo. Tem outro demônio usando talvez outra pessoa. Obrigado.
ele vem aqui, ó. Outra! Ele teve a oportunidade agora, foi o culto de domingo. Aí veio. Rapaz, esforçando aí, mano. Até tarde na igreja. O que estão te vendo? Fazendo o que com você? Hã? Vamos limpar o chão. Desce. Satanás fala e confirma. Ensinaram para o povo assim, não, quando Deus fala, confirma. Deixa eu falar algo para você profundo do céu. Antes de Deus usar qualquer pessoa, Ele vai falar com você primeiro. Ei, antes de Deus usar qualquer pessoa, Ele fala com você primeiro. Quer ver o que acontece e a realidade? Quer ver? Vem cá, Wes, de novo. Eu vou terminar, pastor. Pastor na unção, na direção de Deus. Deus falou com ele para consagrar. Aí o pastor procura ele e fala assim, Wellington, eu estou pensando, meu filho, de colocar você para dirigir o culto e ser um obreiro forte aqui ao meu lado. Aí você fala assim, não tem condição, pastor. Não, meu filho, eu estive orando e Deus colocou você no meu coração. Pastor, Deus me fez essa promessa quando eu era mais novo. O pastor vai falar então, meu filho, próximo culto, vem pra cá, a gente te ajuda, tá bom? Não fica com medo não, tamo junto, tá bom? Deus falou contigo, meu filho? Então é o momento, é a hora, chegou. Aleluia. Deus, antes de usar, Ele já falou com você. Para de ser levado por qualquer conversa fiada. Deus te fez a promessa, e a promessa dele não cai, não morre, não muda. Ei, Ele fez a promessa e vai cumprir na tua vida. Amanaia, sabaia. Estamos usando conversa fiada para falar que é Deus, não é Deus. Estamos usando jeitos diferentes de falar que é Deus, não é Deus. Ei, tenha o discernimento para ouvir o que é a voz de Deus. Escute bem, escute bem. Sei, o pastor nunca fala a hora que eu tenho que terminar, eu nunca sei. Mas eu vou terminar, pastor, rápido. Olha o que Jesus faz. Olha o que Jesus faz. A sociedade, o governo, a prefeitura não conseguiu mudar a história desse homem possesso. Jesus, com uma ordem, mudou a história desse homem. Jesus, com uma palavra, mudou a história desse homem. Jesus liberou a palavra de vitória e permitiu que entrasse dentro daquela manada de porcos. O que aconteceu? Depois que entrou dentro daquela manada, os porcos se jogaram, se precipitaram. Não me acompanhando? Se precipitaram. Morreram. Mas agora, o rapaz que estava endemoniado, morando no sepulcro, andava pelado, andava nu, exposto, mostrando a sua vergonha. Aleluia. Diz o texto, Jesus mandou embora o demônio, mas também colocou roupa nele. Devolveu a dignidade dele, devolveu a moral dele. Eu não quero saber o que você foi, o que importa é o que Jesus te fez. Ele te formou, Ele te levantou.
Alabracando bracandarabassaia. Antes você não tinha moral, mas Deus te deu moral. Antes você enrolava, agora tu não enrola mais. Antes tu mentia, agora tu não mente mais. Enganava, não engana mais. Deus está devolvendo a tua moral. Aleluia. E esse aí, normalmente acontece um negócio desse assim. E esse aí eu conheço, isso aí enrolando, isso aí, só misericórdia. Eu falo, deixa, que aqui é lugar de ser transformado, renovado. Aleluia. Lembra da caverna de Adulão? Lembra? Pode entrar endividado, pode entrar aqui, homem complicado, não tem problema. Nós recebemos, damos palavra, e damos palavra, e a palavra vai libertar. Aleluia. Aleluia. Deus te criou e te formou para você ter moral. Para sentar nessa mesa aqui tem que ter moral. Chega aqui, fingindo que está vivo, mas está morto. E não dá para sentar na mesa. Pega na mão desse irmão e vê se a mão dele está quente. Se tiver gelada, tem alguma coisa errada. Vê se está quente. Se está quente é sinal que ele está vivo. Se está quente é sinal que ela está viva. Se está quente é sinal que estamos vivos. Vamos falar um pouquinho da característica desse demoniado? Gostava de andar com pessoas mortas. Aí, gostava de andar. Olha a companhia que o cara gostava. Pessoas mortas. Em decomposição. Aí, olha a companhia dos camaradas, Wellington. Sepulcro, lugar de sujeira é sepulcro. Ei, naquele tempo então principalmente era lugar de doença. Está pensando que é tratado igual hoje? Hoje se é tratado, você sai de lá querendo já tirar a roupa, jogar na máquina de lavar? Hoje, imagina naquele tempo, meu querido. O cheiro, as moscas, a sujeira. Por isso que era do lado de fora da cidade. Mas o camarada gostava de ficar se jogando lá. Aí Jesus falou, vou mudar suas companhias. Você não pode ficar do lado de pessoas mortas. Ei, você não pode ficar do lado de pessoas mortas. Fala para esse irmão aí, que está ao teu lado. De repente ele está vivo, mas ele está querendo escolher algumas amizades mortas. Fala para ele, sai das pessoas, sai. Antigamente o pessoal falava vigia, né? Vigia, varão. Vigia, varoa. Aleluia. Quantos podem levantar a mão e glorificar o Senhor Jesus? Porque aqui é lugar de vivo. E vivo não anda com gente morta. Vivo se relaciona com vivo. Vivo fala com vivo. Vivo abraça vivo. Eu nunca... Meu Deus do céu. É só quando morreu, tá entrando na gaveta, que alguns ainda gritam, ainda querem abraçar. Mas meu irmão, não tem como. Tá morto, vai embora. O Senhor está te arrancando de pessoas frias. Eu vou repetir, pessoas frias. Eu vou repetir, pessoas geladas. Deus não quer uma igreja gelada. Deus quer uma igreja debaixo de fogo. Uma igreja aquecida. Uma igreja poderosa. Aleluia. Amanarabacandaragaçaio. Aleluia.
Aleluia. Esse texto, ele é fantástico. Ele é fantástico. Ele é fantástico porque eu lembro do texto de Levítico, capítulo 9, versículo 23. Você deve lembrar disso quando Moisés está preparando. Ele separa os levitas. Entenda bem o que acontece aqui. Eles fazem o altar. Preparam o altar. Eles se colocam na disposição de Deus. Mas quem manda o fogo, pastora Marli, é Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Quem manda o fogo é Ele. E o nosso dever como sacerdote? Manter a chama acesa. Manter o fogo aceso. Tira a cinza, coloca a lenha, tira a cinza, coloca a lenha, tira a cinza, coloca a lenha, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quem mantém o fogo aceso é você. Quem mantém o fogo é você. Você deve lembrar disso. Lucas capítulo 22, e o versículo é o versículo 55. O que acontece em Lucas 22, 55? É quando Jesus agora está sendo levado para a morte. E Jesus tinha parado e tinha conversado, tido uma conversa com Pedro. Escuta essa, porque o fogo ele tem dois trabalhos. O primeiro é de aquecer, e o outro de iluminar. Naquele tempo não tinha lanterna não, tá? Era o fogo que clareava, que iluminava. Era o fogo que iluminava. Preste atenção. Aí diz o texto que Pedro ia acompanhando como os outros discípulos iam, mas iam veladamente, ou seja, escondidos. Aí diz o texto, pastor Beniar, que enquanto Jesus era levado, eles iam acompanhando Jesus. E acompanhando. Mas só que você vai perceber nesse versículo 22, que tem umas pessoas, pastor Rodrigo, acendendo o fogo. Escute essa, que essa é boa. Acendendo o fogo, colocando fogo na lenha, para se aquecer. Eles colocaram fogo para se aquecer. Aí Pedro, irmãozão nosso, chegou próximo do fogo. Quando ele chegou perto do fogo, eu imagino, ninguém é obrigado a imaginar desse jeito, tá bom? Eu imagino que Pedro chegou assim. Mais ou menos assim. Para não ser reconhecido, pastor. Mas ele foi parar do lado de quê? Da fogueira. Quando ele parou do lado da fogueira, a fogueira que servia para aquecer, iluminou. E revelou quem Pedro era. Você não é um daqueles que você não é um. Não é. Eu não. Você não é. Não sou. O fogo mostra quem você é. Sabe por que tem algumas igrejas que não tem mais fogo? Porque o fogo revela quem elas são. Se o fogo pegar, tem que controlar, porque senão Deus pode falar aquilo que nós não queremos ouvir. É o quê? Esse é o Jesus que nós servimos. Que trabalha no fogo, que age pelo fogo. O fogo revela quem nós somos. E fogo, posso dizer, é o segundo nome do crente pentecostal. Irmão, você já ouviu alguém chamando alguém de canela de geladeira? Não, é canela de fogo. Tem algumas pessoas que querem proibir algumas coisas. Meu irmão, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não, o culto tem que ter ética.
O culto tem que ter. O culto tem que ter ética. E o que é ética? O que é ética? É mandar conforme o local, o lugar. Esse lugar aqui é lugar de quê? Lugar de glória. Você quer lugar de poder. Quer ser ético? Entra glorificando e sai glorificando. Aleluia. Quer agir dentro da ética? Levanta a mão e adora ao Senhor. E quem se incomodar com isso está no lugar errado. Aqui é o lugar da adoração. Porque tem algumas pessoas que se... está gritando muito. Você está fora do fogo, rapaz. O fogo está revelando quem você é. Deixa eu falar uma coisa. Para a igreja avivada, continua no fogo. Se alguém te convidar, igual eu estava querendo convidar o outro aqui falando que era Deus, porque fala até que é Deus. Mas você tem que discernir qual é o Deus que está falando. Tá? Tem que discernir. Porque Deus primeiro fala com... Aleluia. Se alguém falar assim, meu irmão, você está falando muito alto, você está gritando muito alto. Proibido aqui é conversar, mas glorificar, adorar, exaltar, engrandecer, pular, levantar a mão. Brada, dá um abraço em um, dá um abraço em outro. Tem gente que não gosta nem disso. Vai assistir o culto online, irmão. Aqui é lugar de sentir o calor do próximo. Aqui é o lugar de sorrir com aqueles que estão sorrindo e chorar com os que choram. É lugar de aproximação. É lugar de comunhão. O fogo vai revelar quem são as pessoas que estão ao seu lado. Se você andar no fogo, a palavra do Senhor diz assim: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. E luz? Então aonde você chegar tem luz. E aí se tiver alguém em trevas, vai ser revelado quem ela é. Porque você chegou. Você é a luz. Luz não concorda com o pecado. Não, eu sabia que fulano estava há 70 anos e está errado. Você não é luz. Luz não concorda com pecado. Aleluia. Esses dias eu estava falando com jovens, igual aqueles pregadores modernos. E eu falei assim, olha só. O pastor que é pastor, o líder que é líder, a mãe que é mãe, o pai que é pai, quando ele te bate, ele mostra onde você errou. Quando ele... Olha só. Aí eu dei o exemplo. Cachorro é racional ou irracional? Irracional? Então por que quando o cachorro faz xixi lá no teu tapete, você pega a cara dele, esfrega e dá uns tapas, nunca mais ele faz lá? Por quê? Porque você ensinou para ele que não pode. Você mostrou para ele. Uma coisa é bater sem avisar e sem falar o porquê. Outra coisa é você mostrar e orientar. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele faz assim. E eu sei que tem algumas mães assim aqui. Pega o filho, dá um couro. Não é pecado não, tá? Só não pode arrebentar o garoto, machucar o garoto, dar tapa na cara, isso aí não. Mas bate, corrige. Aí, depois, normalmente isso acontece com mulher, que com homem isso é meio difícil. Mas a mãe fica, meu Deus. Aí vai, meu filho, mamãe fez isso contigo, porque te ama. Você acha que isso é falsidade? Claro que não, é amor. Porque Deus corrige o filho a quem ama. Não aceite pecado, não, corrija porque você ama.
Orientação, palavra de líder, não é para colocar a pessoa para baixo, não. Porque você senta com alguns líderes aí, aqui não tem, mas você senta com alguns líderes, os líderes conversam contigo, te coloca para baixo, você sai daquela reunião, parece que você morreu. Não, o líder não. O líder ele pode começar te arrebentando, mas no final falar assim, eu te amo. Eu estou fazendo isso tudo porque você tem valor. E a ovelha ouve a voz do seu? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Mediante esta palavra, nós vamos orar ao Senhor. Se coloque de pé, por gentileza. Aleluias. Esse pedido de oração vem acompanhado de um pedido de socorro. Mas nós estamos no local certo. Temos um pedido de oração aqui, orar em favor do André, filho da Eunice. Ele está lá no UPA, com pressão alta. E precisa ser assistido. Tem também Marcos Vinícius, que também está no UPA. Maria Lúcia, Edson, Paula e Alexandre. Todos precisando de um socorro. Uns para curar e outros para Jesus salvar. E nós vamos apresentar essa lista nas mãos de um Deus que pode todas as coisas. Pastora Marli, com esta palavra de oração. Senhor, diante da tua amada presença, nos encontramos nesta manhã. Pai, aqui estamos porque reconhecemos que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Senhor, agora queremos te entregar a vida dos teus servos sob os teus cuidados. Pai, eu quero te pedir que venha tocar em cada um agora, repreendendo toda a enfermidade, todo o mal. Toca agora, Senhor, onde quer que eles estejam. Vai repreendendo, Senhor, toda a enfermidade, onde que esteja alojada, que saia agora na autoridade do nome de Jesus. Esse nome que é sobre todo o nome. Ó Jesus, asperge o teu sangue sobre este mal na vida dos teus servos. E vai repreendendo esse mal agora. Dá saúde aos teus servos. Ó Deus, eles precisam de Ti. Aqueles que estão no hospital, prepara a equipe médica, prepara tudo, tira os impedimentos, e que os Teus servos estejam aqui no nosso convívio, para honrar e glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Onde quer que vocês estejam, receba a cura agora, em nome de Jesus. Podeis tomar assento por alguns instantes. Queria pedir aos obreiros que estejam atentos para a celebração da ceia. Para o pão, pastor Jaime, evangelista Elias e evangelista Pedro. E para o suco, pastor Rodrigo, pastor Sidney e evangelista Maurício. Também pedi aos departamentos que não forem cantarem, por gentileza, me avisem. Pastor Hilton com a palavra ofertória, logo após a juventude adorando a Deus. Pai do Senhor, amados. Irmãos, nós estaremos com muito prazer apresentando os irmãos que nos visitam, sua presença ilustre. À medida que eu convidá-los, se coloque de pés e permaneça só um minutinho, por favor. Está conosco, irmã Denise Vitória de Lima. Onde está a nossa irmã? Está conosco também Walter Vilela e família. Onde está nosso irmão? Graças a Deus. Se coloque de pé só um minutinho, irmãos. Está chegando também, irmãos, com carta de mudança aqui para estar congregando juntamente conosco uma família. Nós vamos receber essa família com bastante alegria. Está Roberto Vicente da Silva, Viviane de Souza Moraes da Silva e Isabelle de Souza Moraes Silva. Vamos, onde estão nossos irmãos? Estão lá atrás, irmãos. Mais alguém, irmão, está nos visitando e foi arrolado aqui, o seu nome não chegou às nossas mãos. Tem mais alguém que está nos visitando e que o seu nome não chegou à nossa mão? Denise já foi citada aqui já. Como nós vamos falar, irmão, para os nossos irmãos,
Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E voltem, porque nós... Você que estiver perto, aperte a mão desse irmão em nome de Jesus. Irmãos, sem mais delongas, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, os irmãos abram. Tem um envelope aí, irmão, por favor? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Obrigado. Nos diz assim a palavra de Deus. Então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Versículo 4, nos diz assim: e há de ser que beberás